Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de volta depois de um longo tempo fora do ar, trazendo para vocês esse trabalho passo a passo dessa linda peça. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é fácil, ele é rápido de ser confeccionado e tem ganhado o coração aqui da maioria das minhas clientes. Então vamos lá para a lista de materiais. Eu vou usar aqui, ó, o fio Anne, tá? E a agulha 1,75 milímetros. Vamos lá? Para dar início ao nosso trabalho aqui, nós vamos fazer um anel mágico. Mas se você preferir, você pode estar optando por fazer 6 correntes, ok? E agora aqui neste anel, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar fazendo aqui, ó, dentro deste anel, uma correntinha para prender, certo? Ela não vai entrar na minha contagem de pontos. E agora aqui, nós vamos iniciar a primeira carreira. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, que vai valer a vez para mim de um ponto alto, certo? Então, aqui, eu vou trabalhar essa carreira toda em pontos altos, sendo que esse ponto baixo e correntinha já contam com o primeiro. E agora, aqui dentro deste anel, eu preciso ter um total de 18 pontos altos, certo? Então, eu vou fazer 17 pontos altos agora aqui certinho, que com esse ponto baixo e correntinha que eu fiz no início, vai se tornar um total de 18 pontos altos, certo? E vou fazer assim toda a minha primeira carreira, um total de 18 pontos altos, contando com ponto baixo e correntinha que nós iniciamos. Tendo feito aqui os 18 pontos altos, para você que fez o anel, você vai fechar o anel agora, puxando esse fiozinho aqui de sobra, certo? E vamos dar seguimento aqui, vamos fechar a primeira carreira. Para fazer o fechamento invisível, eu vou aqui, ó, eu pulo, ignoro o ponto baixo e correntinha e vou no próximo ponto aqui, ó, o próximo ponto alto, e fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos fazer um fechamento aqui que vai ficar quase que imperceptível, certo? Agora, eu vou aqui, ó, enlarguei essa laçadinha, e neste ponto que eu fechei o ponto baixíssimo, eu vou inserir nele a agulha de trás para frente, certo? E vou puxar essa laçadinha que eu enlargueci para trás. Certo? Dessa forma. Agora, aqui, ó, já fechei a minha primeira carreira e vou dar início à minha segunda carreirinha, certo? E neste mesmo ponto que eu puxei a laçadinha para trás, eu vou fazer nele um ponto baixo e uma correntinha, que equivale para mim ao primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar novamente essa segunda carreira toda em pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar aqui para cada ponto de base um aumento. Vão ser 2 pontos altos para cada pontinho de base, certo? Sendo assim, nós vamos totalizar aqui 36 pontos altos na segunda carreira. A primeira foi 18, a segunda, como eu vou dobrar, certo? Vou fazer um aumento em cada ponto. No final, eu vou ficar com 36 pontos aqui, pontos altos nessa nossa segunda carreira, ok? A concluir aqui a minha segunda carreira, nós iniciamos com um ponto baixo e correntinha no primeiro ponto, que equivale ao primeiro ponto alto, e já saltamos para o segundo ponto, certo? Então, aqui eu preciso completar esse aumento aqui do primeiro ponto que nós trabalhamos. Então, aqui eu vou inserir e vou fazer o último ponto dessa minha segunda carreira, certo? Agora, eu vou fechar mais uma vez, eu ignoro o ponto baixo e correntinha, que é o primeiro ponto, e vou para o segundo, certo? Fecho aqui com ponto baixíssimo, vou dar uma leve enlarguecida aqui na laçadinha que ficou, vou inserir no mesmo ponto que eu fechei o ponto baixíssimo, a agulha de trás para frente, e vou puxar essa laçadinha para trás para a gente fazer aqui um fechamento
quase que imperceptível. Se você preferir tá fazendo o fechamento normal com um ponto baixíssimo e dali já subir as 3 correntinhas que equivale ao ponto alto, se você prefere fazer dessa forma, você pode ficar à vontade para fazer, tá? Eu tô te mostrando o jeito que eu trabalho, né? O jeito que eu gosto de fazer para que fique imperceptível a cada término e início de carreira, mas você pode ficar à vontade para fazer o jeito que você já está adaptado a trabalhar. Então, agora você vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar a terceira carreira aqui. Do mesmo modo que nós iniciamos a segunda, nós vamos aqui neste mesmo ponto que nós levamos a laçadinha para trás, nós vamos inserir a agulha e vamos trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. Próximo ponto eu vou fazer um sozinho. No adiante eu vou fazer um aumento. No próximo, um sozinho. No seguinte, um aumento. Note que nós estamos fazendo assim, a cada um ponto alto, sozinho. No próximo, no seguinte, eu trabalho um aumento. Então, nós vamos trabalhar assim essa terceira carreira todinha, certo? Sempre intercalando um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento. Nesse caso, nós vamos estar fazendo aqui, acrescentando mais 18 pontos, ok? Nós estamos fazendo 18 aumentos, então, 18 pontinhos a mais. Estávamos com 36, agora nós vamos ficar com 54 pontos aqui na nossa terceira carreira, certo? E vamos trabalhar assim até finalizarmos e a gente já vai estar dando o próximo passo para a gente fazer o formato do nosso trabalho, ok? Ao encerrar aqui a terceira carreira, nós também iniciamos aqui com ponto baixo, correntinha que equivale ao primeiro ponto, mas nós não completamos o aumento aqui, certo? Ó, fizemos um sozinho aumento, então a gente precisa completar esse aumento aqui para finalizar a nossa terceira carreira, certo? Então, nós vamos aqui no mesmo ponto, fazer um ponto alto, vamos ignorar o ponto baixo e correntinha, vamos para o seguinte, para a gente fechar com ponto baixíssimo. Dou uma leve enlarguecida aqui nessa laçada e vou puxar novamente essa laçadinha para trás. Para fazermos o fechamento, o acabamento quase que imperceptível, certo? E agora, nós vamos iniciar a próxima etapa aqui do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui no mesmo ponto que nós inserimos a laçadinha para trás, um ponto baixo, uma corrente. Vamos agora laçar a agulha e vamos no próximo ponto fazer um ponto alto incompleto, reservando a última laçadinha aqui, certo? Mais uma vez, eu vou fazer outro ponto alto no próximo ponto de base. Incompleto. Vou ficar aqui, ó, nesse primeiro eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu vou tirar as 3 de uma vez. Aqui, eu fiz 3 pontos altos fechados juntos, sendo que o primeiro, como a gente tá fazendo uma adaptação de ponto alto, ele não vai ficar assim, um ponto alto certinho, mas ele fica com formato muito igual, certo? Então, agora eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Laço a agulha novamente, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto incompleto. Reservo a última laçada. Agora, eu vou trabalhar mais um, inserindo no próximo ponto de base, e mais um. Vão ser sempre 3, tá? 3 pontos altos e fecho os 3 de uma vez, certo? Mais uma vez, 3 correntes. No próximo, eu vou fazer mais uma vez, um ponto alto incompleto. No próximo, mais um ponto alto incompleto. No seguinte, mais um incompleto, totalizando 3 pontos altos incompletos, certo? Agora, eu fecho os 3 de uma vez.
fechando assim os 3 juntos, ok? 3 correntinhas mais uma vez, e vou assim fazer toda a minha quarta carreira, ok? Vai ser assim até a gente finalizar. Importante a gente ter a quantidade de pontos exata, tá? Que foi passado aqui. Então, é importante que você faça conforme está sendo orientado aqui para ficar com 54 pontos aqui. Para a gente chegar ao resultado final, a gente precisa estar fazendo direitinho o número de pontos que a gente que no caso eu tô passando aqui para vocês, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha quarta carreira e retorno com vocês para a gente dar continuidade aqui quando eu estiver encerrando a carreira para nós encerrarmos e iniciarmos a próxima juntos, ok? Fechando aqui a nossa quarta carreira, você vai ficar com um total aqui, ó, de 18 sequências de 3 pontos altos fechados juntos, certo? 18 no total. E aqui a gente vai fechar junto, que eu vou mostrar para vocês um jeito de você fechar, porque nós precisamos permanecer nessa alcinha aqui, certo? Então, para a gente não precisar ficar andando de ponto a ponto com ponto baixíssimo, nós vamos fechar de um jeito diferente. Eu vou aqui, ó, fazer um ponto alto deitado, usando aqui, ó, essas 3 laçadinhas aqui, ó, dessa parte superior dos 3 pontos altos fechados juntos, ó. Vou usar ela como base e vou fazer um ponto alto aqui deitado. Ó, dá super certo. E nós vamos, ó, dar continuidade a partir daqui. Nossa próxima carreira, nossa quinta carreira. Certo? Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto da nossa quinta carreira. E agora, nesse espaço, eu vou precisar de formar um total de 4 pontos altos, certo? Como esse ponto baixo e correntinha equivale ao primeiro, me resta fazer 3. Então, nós vamos fazer aqui mais 3, totalizando 4 pontos altos neste espaço, certo? Agora, eu faço 3 correntes, e na próxima alcinha de 3 correntes de base, eu vou repetir os 4 pontos altos, certo? Essa é a sequência da nossa quinta carreira. 4 pontos altos intercalados por 3 correntinhas, utilizando como base as 3 correntinhas da carreira anterior, certo? Nós vamos ficar aqui com uma sequência também de 18 sequências de pontos altos aqui, só que dessa vez eles não estão juntos, certo? Eles não estão fechados juntos. Estão completinhos, um do ladinho do outro, usando 3 correntinhas como base, e assim nós vamos fazer toda a nossa quinta carreira. A encerrar aqui a minha quinta carreira, nós vamos encerrar ela da mesma forma que nós encerramos a quarta, fazendo um ponto alto, usando como base essa parte superior aqui dos primeiros pontos, certo? Vou pegar aqui, na verdade, ó, na correntinha, aqui eu tenho ponto baixo e correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto dessa carreira. Então, nessa correntinha, eu vou inserir e usar ela como base para fazer o ponto alto deitado, e assim eu encerrar a carreira onde eu preciso começar a próxima, certo? Dessa forma aqui. Agora, nós vamos dar seguimento da seguinte forma. Eu vou fazer aqui, neste espaço que equivale a 3 correntinhas de espaço. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente, que equivale ao primeiro ponto alto, certo? E aqui dentro eu vou fazer um total de 9 pontos altos, sendo que esse ponto baixo e correntinha equivale ao primeiro, então me resta fazer 8, certo? Então, vamos fazer aqui 8 pontos altos dentro deste espaço. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, somando com ponto baixo e correntinha do início. Todos dentro deste espaço,
certo? Agora, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas para dar espaço. 1, 2, 3. E vamos aqui, ó, saltar os 4 pontos seguintes, pontos altos, e as 3 correntinhas também. E no próximo segmento aqui de 4 pontos altos, eu vou usar eles como base, fazendo novamente 4 pontos altos, um em cima do outro. 1, 2, um para cada ponto de base, certo? 3, 4. Ficando assim, certo? Agora, eu vou fazer novamente 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. Vou saltar aqui, ó, 3 correntes, os 4 pontos altos de base e vou usar a próxima laçada, ó, a próxima alcinha de 3 correntes. Ó, vou saltar uma e vou para a próxima. E vou fazer aqui a sequência de 9 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 correntes de espaço novamente, 1, 2, 3. Eu vou saltar os 4 pontos altos de base, a alcinha de 3 correntinhas e vou aqui usar os próximos 4 pontos altos aqui, ó, seguidos, para fazer novamente um ponto alto para cada um deles. Vou fazer novamente a sequência de 4 pontos altos, certo? 1, 2, 3, 4. 3 correntinhas de espaço e vou mais uma vez fazer a sequência de 9 pontos altos, certo? Para isso, eu vou saltar as 3 correntinhas, os 4 pontos altos próximos e vou usar a próxima alcinha de correntinhas, ok? E assim nós vamos fazer por toda essa nossa sexta carreira. Essa é a sexta carreira, tá, gente? Sempre dessa forma, ó. Ela vai ficar fazendo assim, ó. Você usando a base certinha para você fazer, não vai ter erro, tá ok? Sempre que você acabar de fazer a sequência de 9 pontos altos, você vai saltar os 4 pontos altos próximos, 3 correntinhas, e vai usar como base os 4 pontos altos seguintes. Aí, você vai fazer 4 pontos altos. 3 correntes, vai saltar 3 correntinhas, os 4 pontos altos e usar novamente as 3 correntinhas como base para fazer os 9 pontos altos. Encerrando aqui a nossa sexta carreira, olha, nós vamos ficar aqui com um total, ó, de 6 sequências de 9 pontos altos aqui, certo? Então, para o seu dar certo, tem que estar exatamente batendo essa mesma contagem de pontos. Agora, aqui nós vamos fechar normalmente com 3 correntinhas, não vai ser como as carreiras anteriores, tá? Nós vamos fazer 3 correntes, e nós vamos fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nós não vamos mais ignorar a correntinha aqui do primeiro ponto alto, nós vamos fazer nela, tá? No caso, ponto baixo e correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Nela, nós vamos fazer o fechamento com o ponto baixíssimo, certo? Eu vou continuar dando aquela leve enlarguecida na laçada e puxando para trás aqui essa laçadinha. Só que eu não vou usar o mesmo ponto que eu prendi o ponto baixíssimo. Eu vou sempre estar usando aqui, ó, o ponto que fica entre o outro. Aqui eu tenho ponto baixo e correntinha que equivale ao primeiro ponto alto e o ponto alto vizinho. Eu vou inserir entre esses dois, tá? Você aí com o trabalho na mão vai ficar mais fácil de visualizar. Você vai inserir entre os dois pontos e vai puxar essa laçadinha para trás. Tá? A gente ter andado um pouquinho não vai fazer nenhuma diferença no nosso trabalho, tá? É só pra gente já colocar a laçadinha no ponto que a gente precisa trabalhar. E aqui nós vamos começar já a nossa sétima carreira. Nós vamos trabalhar pontos baixos aqui nessa parte que fica, que na carreira anterior nós trabalhamos o
pontos altos. Sempre entre eles, ó, aqui, como eu puxei a laçadinha entre os dois primeiros pontos, eu vou entre eles inserir e fazer um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. E assim até o final dessa sequência de 9 pontos altos. Como nós estamos trabalhando entre os pontos fica um espaço, 8, um total de 8 espacinhos. Então, eu vou ficar com 8 pontos baixos aqui, usando como base esses 9 pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, vou usar aqui novamente como base esses 4 pontos altos, respeitando, né? Vamos continuar com 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, certo? Faço novamente 3 correntes e vou trabalhar de novo aqui na sequência de 9 pontos altos, ó, usando os espacinhos que ficam entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, novamente, 3 correntinhas de espaço e vou trabalhar 4 pontos altos, usando como base os 4 pontos altos da carreira anterior. Vamos trabalhar aqui essa nossa 7ª carreira toda dessa forma, tá ok? Vai ser assim até a gente completar ela lá no final. Fechando aqui a nossa 7ª carreira, da mesma forma que nós fechamos a 6ª, 3 correntinhas de espaço, vou aqui no primeiro ponto que eu trabalhei, o primeiro ponto baixo, vou inserir nele e fechar com ponto baixíssimo. Dou uma leve enlarguecida, vou aqui, ó, entre os dois pontos, o primeiro e o segundo, vou inserir a agulha de trás para frente e vou puxar essa laçadinha para trás, pra gente dar continuidade aqui no nosso fechamento invisível. Certo? Se você quiser fazer de forma tradicional, você pode estar aqui já fechando com ponto baixíssimo e subindo uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto baixo, certo? Você pode fazer dessa forma se você quiser. Então, aqui vamos iniciar a nossa 8ª carreira. Eu vou aqui nesse mesmo ponto que eu levei a laçadinha para trás e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer da mesma forma, usando os espaços, ó, completando com pontos baixos. Aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz, trabalhando entre os pontos. Então, sempre que eu for fazer dessa forma, eu vou estar automaticamente diminuindo um ponto a cada carreira que eu for subir, certo? Então, na anterior eu fiz 8, nessa eu vou fazer 7, ok? Sempre que você usar entre os espaços da carreira anterior dos pontos baixos para fazer os pontos, você vai diminuir automaticamente um ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa carreira nós vamos ficar com 7. Agora, eu faço 3 correntinhas e preste atenção que nós vamos fazer uma alteração aqui nessa parte que me serve de base os 4 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui, ó, nos dois primeiros, 2 aumentos, certo? Ó, no primeiro eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, e no segundo também, 1, 2, certo? Aí, agora, eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3, e vou fazer novamente 2 aumentos nos 2 restantes que ficaram aqui. 2 pontos altos para cada ponto desse aqui que ficou de base. Certo? Ficando assim, ó. Sempre que eu for usar esses 4 pontos altos de base, que depois sempre fica entre os pontos baixos que nós estamos trabalhando,
nós vamos fazer dessa forma. Os dois primeiros, 2 aumentos, 2 pontos altos em cada um deles, 3 correntinhas de separação, e nos dois seguintes, a mesma forma, 2 aumentos, certo? Nós vamos trabalhar dessa forma aqui. E 3 correntinhas de espaço, seguimos normalmente. E vamos trabalhar entre os pontos baixos aqui, ó. Fizemos 8 na anterior, como estamos trabalhando entre eles, nós vamos sempre diminuir um ponto a cada carreira que nós acrescentarmos. Então, aqui, na anterior foi 8, nessa nós vamos ficar com um total de 7, certo? E assim nós vamos trabalhar até o final da nossa carreira. Olha, já fechei aqui a 8ª carreira, tá? Fechei, já puxei a minha laçadinha para trás. E agora eu vou dar seguimento aqui à minha 9ª carreira. Da mesma forma, nós vamos iniciar como iniciamos a carreira anterior. Vou fazer aqui, ó, os meus pontos baixos, certo? Sempre diminuindo um a cada carreira que eu acrescento. Na carreira anterior era 7, né? Nessa nós vamos fazer 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou continuar trabalhando, ó, 3 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, no caso são 4, nós vamos fazer aqui 4, continuar um em cima do outro certinho, vai ser assim até a penúltima carreira, certo? E aqui no meio, ó, onde eu fiz esse intervalo de 3 correntes, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas, e aqui, ó, na correntinha central, na correntinha de número 2, a do meio, eu vou fazer um Vzinho com um ponto alto, 3 correntinhas, e um ponto alto no mesmo lugar. É um Vzinho usando a mesma correntinha, a do meio, como base, certo? Agora, 3 correntinhas de espaço novamente e volto a trabalhar em cima dos pontos altos, certo? Em cima dos pontos altos, aqui até a gente finalizar praticamente até a penúltima carreira, nós vamos continuar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E nesse meio aqui, a gente vai trabalhar assim também até o final. Mas a próxima carreira eu vou fazer junto com vocês pra estar explicando direitinho como que você vai prosseguir. E aqui, ó, novamente, nós vamos trabalhar com os pontos baixos. Eu continuo usando 3 correntinhas de espaço e os pontos baixos da mesma forma, sempre a cada carreira diminuindo um, assim até finalizar, certo? Então, essa é a 9ª carreira. Você vai fazer assim até concluir, certo? Já fechei minha 9ª carreira, estou aqui, ó, já puxei minha laçadinha para trás, já estou aqui trabalhando os meus pontos baixos. Na carreira anterior eram 6, nessa nós vamos fazer 5, né? A cada carreira a gente diminui um, assim até fazer o fechamento aqui, certo? 3 correntinhas de espaço, sempre vai ser 3. Ponto alto em cima de ponto alto nessa sequência aqui. Opa, pera que escapuliu. Sempre assim, certo? 3, 4. E aqui, ó, nesse meio, após a sequência de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. E a cada carreira nós vamos aumentar um espaço desse aqui de 3 correntinhas, certo? Vou te explicar como. Nós vamos fazer 3 correntes. Nesse primeiro espaço de 3 correntinhas, vamos trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas de espaço. Aí agora nós vamos chegar no meio, aonde a gente fez aquele Vzinho,
certo? Então, nós vamos trabalhar outro Vzinho em cima do Vzinho, usando como base a correntinha do meio, a correntinha central, certo? A de número 2. Eu vou repetir aqui, em cima desse Vzinho, outro Vzinho, o que automaticamente vai fazer com que eu aumente sempre a cada carreira um espaçozinho desse aqui, ó, de 3 correntinhas, de cada lado, né? Aqui, ó, era 1, agora é 2, e desse lado também vai ficar 2. Ó, fiz o Vzinho, vou fazer 3 correntes, vou no espaço de 3 correntinhas novamente, faço um ponto alto, 3 correntes, e volto a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, certo? Dessa forma, nós vamos seguir aqui fazendo o nosso trabalho, certo? Ó como que vai ficar. Vai sempre ficar com o Vzinho no centro, sempre ficar com o Vzinho no centro, e a gente sempre a cada carreira vamos acrescentar um de cada lado, esse espacinho de 3 correntinhas, certo? Você vai fazer assim até a gente chegar à penúltima carreira, ok? Como que eu vou saber qual é a penúltima carreira? A penúltima carreira, eu vou terminar ela e vai ter somente um ponto baixo aqui, ó. Nessa sequência de 5 que nós estamos fazendo nessa carreira, nós vamos sempre diminuindo um a cada carreira, certo? Então, assim, nós vamos chegar no momento em que nós vamos ter somente um ponto baixo aqui. Então, essa é a penúltima carreira. Nós estamos fazendo 5 nela, então, contando com essa carreira, nós vamos aí fazer ainda 5 carreirinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui mais 5 carreiras, sempre repetindo a repetição. Aqui nós vamos sempre fazer dessa forma, ok? Nessa carreira, nós aumentamos e ficamos com 2 quadradinhos de cada lado, certo? Na próxima, nós vamos ficar com 3, na sequência, com 4 e assim sucessivamente, certo? Então, nós vamos fazer essa repetição até a gente ficar com um ponto baixo aqui nessa parte do nosso trabalho. Eu vou fazer aqui e retorno com vocês, certo? Bem, pessoal, cheguei aqui a penúltima carreira, ó. Somando, eu fico com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, no caso 15 com o fechamento, né? Com o biquinho que nós vamos fazer agora. Olha como que tá ficando aqui. E aqui, para mim fechar essa 14ª carreira, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Aqui, eu vou usar como base esse ponto baixo que nós fizemos aqui, ó, o primeiro da 14ª carreira, certo? Então, ó, eu lacei a agulha e eu vou virar aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas da frente do ponto. Ela fica bem apertadinha. E vou fazer um ponto alto deitado, certo? Dessa forma aqui, pra gente conseguir fazer a partir daqui a nossa última carreira, certo? Estando aqui, ó, eu vou voltar aqui nesse nesse último ponto alto que eu fiz aqui, ó, na sequência dos 4. Vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo aqui, como se eu estivesse andando para trás, certo? Fiz um ponto baixo. Agora, faço 3 correntes, volto na base desse ponto baixo e faço um ponto baixo, inserindo nele, formando um ponto picô. Fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no próprio ponto baixo que eu fiz aqui e faço um ponto picô, certo? Agora, eu salto aqui, ó, desse ponto alto pro próximo ponto alto aqui. Vou saltar as 3 correntinhas, o ponto baixo e as 3 correntinhas. E vou direto aqui, ó, pro próximo ponto alto de base, a próxima sequência dos 4. Vou trabalhar para cada um deles um ponto baixo, certo? Dessa forma.
Agora, aqui dentro dessa sequência aqui, ó, desses espaços que fica de ponto alto para a correntinha, de um ponto alto para o outro, com as 3 correntinhas de intervalo, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, prendo com o ponto picô no ponto baixo que eu fiz anteriormente, fazendo assim um ponto picô. E outro ponto baixo no mesmo espaço de 3 correntinhas. Certo? Já vou para o próximo espaço de 3, ó. Ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo fechando o ponto picô. Ponto baixo, fiz mais uma sequência. Certo? Na próxima, a mesma coisa. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto picô. Ponto baixo. Certo? Assim, nós vamos fazer em cada espacinho desse aqui de 3 correntinhas, ok? Esse é o biquinho do nosso trabalho. Nós estamos aqui finalizando a nossa peça, certo? Para cada espacinho desse de 3 correntinhas, ó, um ponto baixo, 3 correntinhas para formar o ponto picô. Eu formo o ponto picô, ó, com um ponto baixo, usando como base o ponto baixo que eu fiz antes das 3 correntinhas, e fecho a sequência com mais um ponto baixo no mesmo espaço de 3 correntinhas, certo? Vamos fazer assim por todos esses espacinhos de 3 correntinhas intercalados por ponto alto da carreira anterior. Olha, fiz por toda essa parte aqui do nosso trabalho, tá vendo? Em cada espacinho desses aqui de 3 correntinhas, eu fiz o ponto baixo, 3 correntinhas, fecho o ponto picô e ponto baixo, certo? Quando eu chegar aqui, ó, fechando o abacaxizinho, na sequência de 4 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto. Então, vão ser 4, certo? 2, 3, 4. No quarto, eu vou fazer 3 correntinhas e formar um picô. 1, 2, 3, com 3 correntinhas. E vou aqui, ó, prender com ponto baixo, no próprio ponto baixo anterior, ó. Certo? E daqui, eu vou saltar, ó, 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas da carreira anterior. E vou usar novamente, ó, vou pular para a próxima sequência de 4 pontos altos, fazendo uma sequência de 4 pontos baixos neles. Certo? Essa vai ser a transição aqui que nós vamos fazer, ó, desse espaço para o próximo espaço aqui. E aqui nós vamos continuar fazendo a sequência de ponto baixo, ponto picô, ponto baixo, em cada alcinha de 3 correntinhas, certo? E assim nós vamos fazer o acabamento do nosso trabalho. Fechando essa carreira, nós vamos ter a nossa peça pronta, tá bom? Vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês o finalzinho aqui, pra gente concluir juntos, ok? Bem, concluí aqui toda a minha última carreira. Cheguei aqui, ó, já trabalhei os 3 últimos pontos baixos. Nós iniciamos fazendo um aqui voltando para trás, certo? Então, tá concluído. E aqui eu vou prender, vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Já posso aqui cortar o meu fio. Cortei o fio, agora puxo a laçadinha e vou puxar aqui para trás, ó. Neste mesmo pontinho aqui, eu vou pegar e puxar esse fiozinho para trás e escondo ele entre os pontos. E assim eu finalizo, né, o nosso trabalho aqui, a nossa peça. Certo? Então, olha só como que fica, gente. É uma pecinha muito, muito, muito linda. Sabe, aqui eu tenho bastante saídas, clientes pedem, assim, joguinhos, né? Joguinhos de 6 peças, de 8 peças. E assim,
eu tenho, assim, uma aceitação muito boa desse trabalho aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Dá pra fazer em várias cores e realmente, assim, é um trabalho muito simples, mas ele não deixa de ser belo e elegante. Então, é isso. Eu espero que vocês, assim, tenham gostado aqui, de estar conosco aqui nessa videoaula, nesse passo a passo, tá? Se você gostou, não deixa aí de deixar o seu like, o seu comentário, dê um retorno pra gente aí como foi a sua experiência aqui de confeccionar esse trabalho junto conosco. E também não deixe de se inscrever no canal, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, que assim, toda vez que eu tiver uma novidade aqui no canal para vocês, você já vai estar recebendo aí em primeira mão para estar aí curtindo com a gente, ok? Então, por hoje é só. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!